Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Maratona do Revalida. Eu sou a doutora Caroline Sorrentino e irei comentar com vocês questões de clínica médica. Vamos lá? Nossa primeira questão, temos um paciente de 62 anos de idade que vem no ambulatório de clínica geral para controle de diabetes. Ele usava metformina, 1.000 miligramas 2 vezes ao dia e glibenclamida, 5 miligramas 3 vezes ao dia. Mas há 2 anos, a glibenclamida foi suspensa e iniciada a insulina glargina. Ele agora usa 30 unidades de glargina à noite e levanta 2 vezes à noite com episódios de hipoglicemia. Mas durante o dia, a glicemia varia entre 150 e 200 miligramas decilitro. A hemoglobina glicada é 7,5%. Qual a melhor conduta neste momento? Então, estamos diante de um paciente com diabetes que fazia uso de metformina e glibenclamida, porém que há 2 anos, essa glibenclamida, que é um secretagogo, ela foi suspensa porque foi iniciado a insulina glargina. Ou seja, só com a metformina e a glibenclamida, esse paciente não conseguiu ter um bom controle metabólico. Com a utilização da glargina e da metformina, a metformina, como vocês sabem, ela é um sensibilizador da insulina, que pode sim ser utilizado juntamente com a insulina, que não vai produzir hipoglicemia. Esse paciente ele começou a apresentar episódios de hipoglicemia à noite, porém, durante o dia, essa glicemia ela está alterada. Ela está normal? Essa hemoglobina glicada está normal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o controle metabólico, qual é a meta do controle metabólico desse paciente, de um paciente com diabetes. E aqui eu trouxe para vocês essa tabela que mostra a recomendação da Associação Americana de Diabetes, que preconiza que, para ter um bom controle, como meta de controle metabólico, o paciente ele deveria apresentar uma glicemia pré-prandial entre 80 e 130 e uma glicemia pós-prandial menor a 180, com uma glicada menor a 7. Um outro parâmetro que a gente pode utilizar é o da Sociedade Brasileira de Diabetes, que recomenda uma glicemia pré-prandial menor a 100 e uma glicemia pós-prandial menor a 160. Então, no nosso caso, no caso do nosso paciente, ele não está com um bom controle metabólico. Então, eu preciso fazer ajuste nessa medicação que ele toma, seja na insulina, e aí vamos analisar as alternativas. Letra A, suspender a glargina e iniciar a insulina DTMI à noite. Seria uma boa conduta essa? Vamos primeiro relembrar da classificação das insulinas. Tanto a glargina quanto o DTMI, elas são insulinas basais de ação prolongada. Elas apresentam algumas alterações farmacocinéticas, como, por exemplo, início de ação, pico, por exemplo, a DTMI faz pico, a glargina não faz pico. Ambas são prolongadas, mas têm essas características farmacocinéticas. Então, se o paciente que faz uso da glargina está fazendo hipoglicemias à noite, provavelmente a dose não está adequada e não vai modificar, vamos pensar assim, a conduta desse paciente, porque eu estou trocando, como vamos dizer assim, uma coisa pela outra, né? 2 insulinas basais de ação prolongada. Então, essa não seria a resposta correta. Depois, a letra B diz, diminuir a dose da glargina e associar a insulina rápida antes das refeições. Então, a gente poderia ficar assim na dúvida, né? Vamos analisar as outras. A letra C diz, suspender a insulina glargina e reiniciar a glibenclamida? Ora, não. Esse paciente, ele só precisa fazer alguns ajustes, né, na medicação que ele faz, mas não retomar o que era antes. Por quê? Porque antes ele não estava tendo um bom controle metabólico, que foi necessário iniciar a insulinoterapia desse paciente. Então, eu não vou voltar ao que era antes, porque sem a insulina ele não estava conseguindo controlar, certo? Letra D. Então, a C não estaria correta. A letra D seria aplicar a insulina glargina pela manhã, não vai modificar em nada, né? Não, em relação ao controle. Geralmente, as insulinas já são prolongadas, geralmente elas são indicadas à noite. O que é necessário fazer é uma redução da dose, para evitar esses picos de hipoglicemia. E a letra E seria pedir para o paciente comer um lanche antes de dormir, certo? Poderia evitar esses episódios de hipoglicemia, que é um efeito adverso da insulina, quando não está na dose adequada ao meu paciente. Porém, a glicemia durante o dia, ela não estaria tão impactada com essa alteração, entendeu? Com o comer um lanche à noite antes de dormir. O melhor seria que a resposta correta dessa questão seria a letra B. Eu diminuiria a dose de glargina para quê?
para evitar esses episódios de hipoglicemia e associaria uma insulina rápida, como, por exemplo, a insulina regular, para antes das refeições, para tentar manter esse controle metabólico durante o dia. Então, antes das refeições, o paciente ele iria fazer uso da insulina regular e 2 horas após as refeições, nós iríamos solicitar a glicemia pós-prandial para avaliar se e fazer o ajuste de dose desse paciente, certo? Próxima questão. Estamos diante de uma mulher de 60 anos de idade, hipertensa, diabética e dislipidêmica, em acompanhamento ambulatorial em uso de metformina, 850 mg 2 vezes ao dia, simvastatina 20 mg ao dia, AS 100 mg ao dia, losartana 50 mg ao dia, hidroclorotiazida 25 mg ao dia e amlodipino 5 mg ao dia. Refere que tem vem apresentando edema em membros inferiores e crise recorrente de gota. Quais os medicamentos seriam responsáveis, respectivamente, pelo edema e pela gota? Nessa questão, não tem como fugir. Vocês precisam relembrar os principais efeitos adversos dos medicamentos, das principais classes que essa paciente toma. Então, o que é que ela faz? Ela é hipertensa, diabetes dislipidêmica. Então, um medicamento para tratar cada um ou mais, para tratar cada patologia, cada doença, né? A metformina, como principal característica, como principal efeito adverso, nós podemos destacar a acidose lática, que, apesar de ser rara, costuma aparecer nas provas de concurso, e a deficiência de vitamina B12. Então, já descartaríamos a letra C. Na metformina não justificaria esses efeitos adversos que a nossa paciente vem apresentando. Depois, a simvastatina, dentro das classes das estatinas, um efeito adverso que é muito característico é a miopatia, né, as dores musculares, mialgia, que não é o que a paciente vem apresentando. O AS, não tem nenhuma alternativa com o AS. O losartana, aí você tem que lembrar que classe é losartana. Às vezes você confunde, né? Losartana com lodipina, eu faço... Ai, cara, eu misturo tudo. A losartana, ela é um BRA, ou ARA2, como vocês conheceram, né? Um bloqueador dos receptores da angiotensina 2, certo? E ele tem uma característica. Qual a característica do bloqueador dos receptores da angiotensina T2? Ela pode produzir tanto hipotensão como tontura e pode produzir o aumento de potássio. Então, a característica tanto dos BRAs quanto dos IECAs, que não seria o caso da nossa paciente. A hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico, né, participa... aumenta, né, a excreção de sódio para também produzir essa diurese. Ela tem uma característica de aumentar o ácido úrico. Então, se você se lembrar que a hidroclorotiazida e os outros diuréticos tiazídicos aumentam o ácido úrico porque reduzem a excreção do ácido úrico, vocês associariam o aumento de ácido úrico pode precipitar a crise recorrente de gota, certo? Então, você já fica com hidroclorotiazida associada à gota, pode produzir gota. E o outro medicamento que ela toma é a amlodipina. A amlodipina faz parte da classe dos bloqueadores dos canais de cálcio e, com um efeito vasodilatador, ele tem essa característica de produzir os edemas em membros inferiores. Por isso que, em pacientes que fazem uso de amlodipina e que estão apresentando esses edemas de membros inferiores, é sempre interessante associar um IECA, por exemplo, para reduzir esse edema. Certo? Então, a resposta correta para essa questão seria a letra E. A amlodipina, produzindo o edema de membros inferiores, e a hidroclorotiazida, produzindo a crise recorrente de gota. Próxima questão. Estamos diante de uma mulher de 28 anos de idade, em tratamento para pneumonia comunitária, com levofloxacina 500 mg ao dia, há 3 dias. Refere não ter melhorado da tosse e está evoluindo com tontura. Chegou no PS e sinais vitais iniciais demonstravam a frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 12 incursões por minuto, a PA de 100 por 60 milímetros de mercúrio, a saturação de 94. Ao exame, ela tem regular estado geral, está afebril, corada, acianótica, orientada, vigil, pesa 50 quilos, apresenta estertores crepitantes com roncos em base direita, ritmo cardíaco regular em 2 tempos,
bulhas normofonéticas, enchimento capilar de 3 segundos, abdômen normal, membros inferiores sem edema ou sinais de TVP, de trombose venosa profunda, apresentando livedo. Qual dos achados abaixo estabelece um mau prognóstico? Então, diante desse caso, o que é que a gente tem que pensar? Primeiro, ela está em tratamento para pneumonia comunitária, com levofloxacina, porém, ela não está tendo melhora. Não está melhorando da tosse, está evoluindo com tontura, né? Essa tontura a gente já faz, nossa, por que ela está evoluindo com tontura? Né? O que é que poderia estar causando essa tontura? Será que ela está apresentando hipotensão postural ou hipotensão? Verificamos a pressão dela, 100 por 60, né? A gente pode dizer que a sistólica dela está boa, mas a diastólica dela está um pouquinho baixa, já é um critério assim, que nos chama a atenção. Além disso, ela está taquicárdica, a frequência respiratória está normal, né? Não é algo para chamar a nossa atenção, a saturação também está normal, porém ela não está melhorando e apresenta os estertores crepitantes, né, que caracterizam a pneumonia, né, a localização. E tem outras coisas que chamam muito a nossa atenção, que podem dizer que nossa paciente está com problemas de má perfusão periférica. E aí vocês têm que pensar, qual sinal me caracterizaria uma má perfusão periférica? E aí vocês têm que compreender, assim, já saber que tanto o enchimento capilar de 3 segundos, que nos podem falar assim, nossa paciente está com uma má perfusão, esse enchimento capilar de 3 segundos está um pouco lentificado, então isso já é um sinal de alerta e sinal de mau prognóstico, além do livedo. Nossa, Carol, o que é livedo? Não me lembro o que é livedo. Livedo reticulares é uma alteração dos vasos, que pode ser fisiológica ou causada por doenças sistêmicas, que vai falar que provavelmente está ocorrendo uma má perfusão periférica. Acomete principalmente a região do joelho, dos membros inferiores e do joelho, produz uma característica como um eritema, algo cianótico, ou eritemato cianótico, uma mistura de vermelho com cianótico, de aspecto rendilhado, né? Por isso que diz livedo reticulares. E isso fala assim, que pode ser um problema de má perfusão periférica. E má perfusão periférica nos lembra o quê? Que essa paciente pode estar evoluindo precocemente, mas pode evoluir a um choque, certo? Do choque do tipo distributivo. Então, por isso que quando a questão nos pergunta qual dos achados abaixo estabelece um mau prognóstico, a resposta correta seria a letra D, que diz enchimento capilar, porque está um pouco lentificado, está um pouco alterado. A gente sabe que o normal é geralmente 2 segundos, e a presença do livedo, certo? Próxima questão. Mulher de 23 anos de idade, previamente rígida, chegou ao PS com quadro de dispneia há 2 horas, acompanhada de dor torácica, nega tosse e febre. Ao exame, ela apresenta bom estado geral, corada, afebril, acianótica, orientada e vigila. Os pulmões roncos esparsos, frequência respiratória de 30 incursões por minuto, saturando 92%, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, PA de 100 por 60 milímetros de mercúrio, membros inferiores sem edema. Calculando o score de Wells, que foi considerado de baixa probabilidade, qual a investigação mais adequada nesse momento? Essa questão ela foi muito generosa com vocês, porque ela já deu para vocês o score de Wells. E você faz assim, nossa, mas peraí, eu não sei nem o que é o score de Wells, eu não sei nem onde eu estou situado. Então, vamos lá repassar. A gente está diante de uma mulher jovem, rígida, que chega ao PS com o quê? Com dispneia súbita, há 2 horas. Então, paciente com dispneia súbita, mais dor torácica, tem que ligar a luzinha, acender a luzinha de TEP, suspeita de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Não tem febre nem tosse, certo? Então, a gente está pensando que pode ser um TEP. E aí, dentro de TEP, nós temos que classificar, antes da suspeita de TEP, nós temos que classificar e fazer a probabilidade pré-teste. Qual a probabilidade clínica dessa minha paciente ela ter realmente um TEP? Né? Eu suspeitei por causa da dispneia súbita e dor torácica,
não teve tanta descrição de antecedentes dessa paciente, para a gente ter mais dados, né, que respaldem mais essa suspeita diagnóstica. Por exemplo, a dor torácica, ela poderia descrever mais, uma dor torácica, ventilatório dependente, hemoptise, outras características, outros dados. Mas no exame físico da nossa paciente, um dado que nos chama a atenção é a frequência respiratória de 30 incursões por minuto. Por quê? Primeiro, a dispneia súbita, ela é o sintoma mais frequente, e a frequência respiratória, a taquipneia, uma frequência respiratória de 30 ou mais, é o sinal mais frequente de TEP, certo? Então, entre dispneia súbita, dor torácica, taquipneia, a gente pensa em TEP. E aí a gente utiliza o score de Wells para estimar a probabilidade pré-teste, porque ante um paciente que tem alta probabilidade pré-teste, nós iremos proceder de uma forma, e os que têm uma baixa probabilidade pré-teste, de outra forma. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês uma tabela que mostra o score de Wells, como é calculado. Carol, preciso saber de todos esses valores, esses pontos que tem aí na tabela? Não, mas você precisa saber mais ou menos assim, ter em mente os critérios, porque isso vai te orientar na suspeita diagnóstica, certo? Então, clínica de TVP, essa paciente não tem, por isso aqui na questão ela diz que os membros inferiores não tem edema, dor, não refere nada de TVP, de trombose venosa profunda. Diagnóstico alternativo menos provável? Não tem um diagnóstico alternativo menos provável. Eu tenho um diagnóstico provável, eu estou suspeitando de TEP. Frequência cardíaca de 100, nossa paciente já tem uma frequência cardíaca de 120, então já ganha um pontinho, né? Imobilização há mais de 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas, nós não temos esse valor, a questão não nos forneceu. Episódio de TVP ou TEP prévio também não sabemos, não apresenta hemoptise e não apresenta câncer, né? Nem histórico relato de câncer. Então, essa paciente aqui, de acordo com o score de Wells, pontuaria 1,5, vamos colocar assim. E aí seria um TEP pouco provável, ou improvável, pouco provável, de baixa probabilidade, como a questão nos diz. Então, diante de um paciente com baixa probabilidade, ou seja, eu suspeito, mas tem baixa probabilidade, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir o dedímero, que é a resposta correta dessa questão. A resposta correta é a letra B. Mas, Carol, o que seria esse dedímero? Eu não consigo entender. O dedímero, ele é um produto de degradação da fibrina. É um teste que ele tem alto valor preditivo negativo. Vamos repassar um pouquinho de preventiva, né, de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade. O que quer dizer um teste que tem alto valor preditivo negativo? É que, ante o resultado negativo, eu consigo descartar aquela doença. Então, se o dedímero da minha paciente for negativo, eu descarto, eu não preciso tratar. Porém, se o dedímero for positivo, eu tenho que continuar a investigação. Por quê? Porque o dedímero ele pode estar aumentado ante outras situações, não só por TEP, mas também por câncer, por um trauma recente, por uma cirurgia, enfim, outras coisas alteram o dedímero e pode dar um resultado positivo. Então, por isso que eu continuo a investigação. E qual seria o próximo passo dessa investigação? Seria uma angiotensina de tórax, que é o mesmo exame que eu solicito para pacientes que têm alta probabilidade pré-teste. Né? Eu calculo o score de Wells e vejo que tem alta probabilidade pré-teste. Qual é o exame que eu vou solicitar? Uma angiotensina de tórax, certo? Depois a letra C de cintilografia, ventilação, perfusão. Era um exame complementar utilizado antes dos novos avanços, né? Antes da angiotensina, antes da arteriografia, que é um outro exame que seria o padrão ouro para diagnóstico de TEP, que aqui não listou na questão, e também é muito caro e não está disponível em todos os centros. Por isso que hoje, de rotina, se utiliza mais a angiotensina de tórax nos pacientes com alta probabilidade para teste, certo? E também a cintilografia, ventilação, perfusão tem a questão, a limitação de alguns pacientes apresentarem alergia ao contraste, porque utiliza o contraste. A letra D nos mostra ecocardiograma, troponina e BNP. O que seria isso? Isso aqui se utiliza diante de um paciente com TEP? Sim, mas não neste momento. Preste atenção ao que a pergunta nos pede. A pergunta diz, qual a investigação mais adequada neste momento? Neste momento, a paciente está lá, score de Wells, baixa probabilidade, e qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O ecocardiotroponina
E o BNP ele é utilizado para investigar a dilatação do VD, do ventrículo direito. Por quê? Porque a disfunção do VD é uma das principais causas de morte desses pacientes, nos pacientes com TEP. Então, eu só vou solicitar quando eu estou diante de um paciente descompensado ou que está muito grave, quero avaliar o prognóstico desse meu paciente, certo? Eu solicitaria esses exames, não neste momento. E a letra E não há necessidade de investigar porque é de baixa probabilidade. Não, mentira, a gente tem que descartar. Né? Não diagnosticar, mas a gente tem que descartar. Dizer, será que tem? Será que não tem? Aí, nesse caso, pedimos a dosagem do dedímero. Correto? Próxima questão. Após 2 horas, a paciente do caso anterior apresentou PCR por atividade elétrica sem pulso. Quais medidas devem ser feitas nesta reanimação? Nossa, ai meu Deus do céu, tinha que complicar, né? A paciente ela tinha baixa probabilidade e aí já complicou com PCR por atividade elétrica sem pulso. Deixa eu me situar. Qual primeiro? Pensando no TEP, né? Nós estamos diante de 2 situações que precisam de 2 condutas diferentes. Por isso que tem 2 drogas aí dentre as alternativas. Primeiro, um TEP, suspeita de TEP, que complicou e a paciente evoluiu a um PCR. O TEP, tromboembolismo pulmonar, na fisiopatologia, né, tem um trombo, que desse trombo periférico, geralmente na parte, na veia iliofemoral, sai um êmbolo, né, fragmenta um êmbolo, esse êmbolo migra e chega lá no pulmão. Dependendo do tamanho e da dimensão do acometimento, vai impactar na hemodinâmica, na clínica da nossa paciente. O que é que eu vou fazer com esse trombo? Se a paciente está descompensada, ela tem instabilidade hemodinâmica, ela evoluiu para o choque, ou hipotensão arterial ou choque, qual é a conduta? Você tem que trombolizar essa paciente. Então, você tem que administrar trombolítico. Se você soubesse só isso, só esse dado, que uma paciente com TEP grave, com instabilidade hemodinâmica, precisa receber trombolítico, o mais frequente que é utilizado é o alteplase, você já mataria essa questão, porque já sabe que seria a letra B a resposta correta. Mas vamos falar um pouquinho mais, porque estamos diante discutindo clínica médica, então vamos falar um pouquinho de cardio nessa questão, aproveitar para aprender com questão, né? A gente sabe que atividade elétrica sem pulso, ou AS, né, como chama a siglazinha AS, ela tem como causa aqueles 5Hs e 5Ts. Isso vocês têm que saber. Quais são os 5Hs e 5Ts que podem provocar o AS? Dentro dos 5Ts, temos o TEP, o tromboembolismo pulmonar. No protocolo, o que é atividade elétrica sem pulso? É qualquer alteração no qualquer eletrocardiograma, em um paciente que não tem pulso, já disse sem pulso, ou seja, tem um ritmo regular, um ritmo organizado no eletro, sem pulso, que não seja nem fibrilação ventricular, nem taquicardia ventricular sem pulso. Por quê? Porque o protocolo de PCR, de PV e de FV, PV sem pulso e FV, é desfibrilar, desses 2, certo? Se eu tenho qualquer coisa no eletro, um ritmo organizado, sem pulso, o protocolo é aqui, ressuscitação cardiopulmonar imediata, o RCP imediato, e você não vai desfibrilar esse paciente. Você vai fazer o RCP. E, dentro do protocolo do RCP, uma das primeiras drogas que você utiliza na reanimação é a adrenalina, 1 miligrama quilo intravenoso, a cada 3 a 5 minutos. Essa é a primeira droga que você vai utilizar, a primeira substância. Então, por isso que a resposta correta seria a adrenalina. Ah, Carol, mas a amiodarona também não é utilizada? Sim, a amiodarona é utilizada, mas depois que eu utilizo a adrenalina e o paciente não melhora, a amiodarona é um antiarrítmico, mas não é utilizada neste momento, nesta reanimação. Sempre prestem atenção ao que a questão nos diz. Nesta reanimação, a primeira reanimação, eu vou utilizar o quê? Adrenalina. Certo? Então, a resposta correta é a letra B, adrenalina e trombolítico. Vamos para a próxima questão. O protocolo SPIKE é utilizado na prática médica e essa questão aqui não tem muito o que se falar, o que se dizer, ou você conhece, ou já ouviu falar SPIKE, ou você realmente não tem como descartar por outras coisas, assim. Ou sabe ou não sabe, é aquela questão, ou sabe ou não sabe. E o protocolo SPIKE, ele é utilizado, é uma ferramenta utilizada para comunicação de más notícias.
E o que seria esse Spikes? Né? Ele consiste de 6 passos que você vai utilizar, que lhe orienta quando você vai comunicar uma notícia a um paciente ou a um familiar. Então, qual o objetivo do Spikes, desse protocolo Spikes? Você tem como objetivo escutar o paciente com a finalidade de conhecer o grau de informação, quanto ele sabe da doença, das suas expectativas, do seu preparo para receber a má notícia. Tem o objetivo de transmitir informação médica de forma inteligível, ou seja, de forma clara, para que o paciente realmente compreenda o que ele tem, dar suporte ao paciente, utilizando as habilidades profissionais, né, a questão da empatia, e desenvolver uma estratégia sobre a forma de um plano de tratamento com a contribuição e colaboração do paciente. Esses aqui são os objetivos, mas assim, vamos mais especificamente, Carol, como é que eu faço mais assim, mais na prática? Quais são esses 6 passos do Spikes? E aí está organizado de acordo com cada letra. Cada letrinha tem uma conduta e isso serve para lhe orientar. Quando você estiver dando uma má notícia, você lembra do Spikes e vai pensando, nosso S. O que significa o S? O S seria o setting, ou seja, preparar o ambiente para o encontro, né? Levar o paciente para um ambiente calmo, tranquilo, preservando o sigilo, a privacidade. Você pede para que o paciente se sente com aquela calma. Então, prepare aquele ambiente. Depois, a letra P, de Perception, seria avaliar o quanto a pessoa sabe a respeito da sua condição clínica. Você pergunta, o que é que você sabe? Né? Sempre calma, de forma calma, tranquila, empática. Empatia a gente vai ver na próxima. O I seria o quê? Invitation. Você vai perguntar ao paciente se ele gostaria de saber o resultado do exame, ou se ele quer detalhes sobre a sua condição, e não simplesmente chegar lá e jogar a informação, o diagnóstico para o paciente, se você não sabe nem se ele gostaria de receber. Ele diz, não, doutora, eu não quero saber desse resultado. Enfim, liga para meu esposo, minha esposa. Ele já sabe que não é preparado emocionalmente e psicologicamente para isso, então eu não quero. Certo? Por isso que é importante você perguntar a ele se ele quer realmente saber. Seria invitation. O K, seria o knowledge, seria usar o que o paciente sabe sobre a sua condição como ponto de início para dar a notícia. Né? Você vai evitar usar jargão médico. O que seria jargão médico? Seria termos técnicos, científicos, termos médicos, que o paciente, você vai evitar falar esses termos, sempre pensando assim, eu tenho que falar de forma clara, de forma entendível, para que ele entenda. E checar se o paciente ele está entendendo a informação, não simplesmente jogar a informação no paciente, né? Até mesmo pela emoção, pelo tudo que acontece no momento da má notícia, né? Todas as emoções envolvidas, isso impacta na compreensão da mensagem. Às vezes o paciente está lá balançando a cabeça, mas ele não está entendendo nada do que você está dizendo. Ele está surdo, cego, tá tipo, ele não sabe em que mundo está. Então é importante você sempre perguntar se ele está entendendo a informação que você está passando, né, de forma calma. E aí depois vem o E, que seria de emotion, que seria amparar as emoções do paciente, ter empatia, né? Isso é muito importante, essa relação, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Quando está recebendo uma notícia má. Aguardar a reação emocional do paciente, que pode ser choro, silêncio, choque, oferecer um lenço, um copo com água, né? Ter essa empatia. E o S seria de estratégia, que seria traçar estratégias para conduzir o tratamento e minimizar o sofrimento. Resuma sempre ao paciente os pontos principais e tomar uma decisão conjunta com ele, não simplesmente jogar tudo, é isso aqui, pronto, não. Que ele participe também desse processo de tomada de decisão. Certo? Essa questão, esse tema é um tema, assim, que nunca foi cobrado em provas, exceto no Revalida de 2020, que caiu na prova discursiva. Então, é importante saber porque pode ser que volte a ser tomado, né, nas provas de revalidação. Próxima questão. Homem de 18 anos de idade chega em consulta com história de fadiga há 3 meses, acompanhada de edema e dor nos joelhos e tornozelos. Teve episódio de gastroenterite há 1 mês e no ano passado teve 2 episódios de uveíte. Ao exame, apresenta joelho direito com calor local e edema e os 2 tornozelos edemaciados com calor local e dor à palpação nos tendões de Aquiles. A sorologia para hepatites
e o fator reumatoide são negativos. Tem VHS de 70. Qual o tratamento de escolha para este paciente? E aqui ele lixa, né? Ceftriaxona, prednisona, metotrexato, anti-inflamatório não hormonal e colchicina. E aí nós temos que dizer, primeiro, qual o diagnóstico. Essas questões são bem características do INEP, gosta muito de questões assim, né? Que, tipo, dá o caso clínico, você faz o diagnóstico e ele pede a conduta. Então, vamos lá. O paciente está diante de um homem jovem que vem com história de fadiga há 3 meses, acompanhado de edema e dor nos joelhos e tornozelos. Tem um antecedente de gastroenterite há um mês, e no ano passado teve 2 episódios de uveíte. Isso aqui já deve chamar sua atenção, porque, tipo, nenhuma informação que eles colocam na questão é em vão. O paciente ele teve uma gastroenterite, teve esse antecedente de uveíte, está com essa fadiga, com essa artralgia, né, dor nos joelhos, está com edema também, então seria uma artrite, uma oligoartrite, que seria nos joelhos e tornozelos, e dor na palpação dos tendões de Aquiles. Então, também tem uma tenossinovite no tendão de Aquiles, certo? E aí é realizada a sorologia de hepatite e fator reumatoide, que são negativos. Por que fizeram isso? Porque a gente sabe que dentro das artrites, né, da gama das artrites, das artropatias, temos que descartar que não seja algo infeccioso ou algo viral, né? E aí foi solicitado a hepatite. E também o fator reumatoide, por mais que seja homem, que não é tão característico, por que fator reumatoide? Porque está sempre associado a doenças reumatológicas. O fator reumatoide a gente pede e ela veio negativo. E aí a gente pode pensar, será que a gente não está diante daquelas artropatias, espondiloartropatias soronegativas? O que é isso, soronegativas? Que tem o fator reumatoide negativo. E aí, quando você junta o antecedente de gastroenterite há um mês e os episódios de uveíte, você lhe levam a crer que você está diante de uma síndrome de Reiter. A síndrome de Reiter é composta, além desses, de uveíte, artrite e uretrite. Não teve diagnóstico de uretrite, mas ele teve um antecedente de infecção do trato gastrointestinal. O que é que tem a ver, Carol, essa infecção do trato, essa gastroenterite? É que sabe-se que alguns agentes, como Salmonella, Shigella, Campylobacter jejunum, é muito frequente, já caíram algumas questões falando sobre o Campylobacter jejunum, que essas infecções, elas fazem com que pacientes que tenham a predisposição a apresentar essas espondilortropatias, espondilites soronegativas, produzam anticorpos contra esses agentes, e esses mesmos anticorpos, eles reagem contra a pessoa, produzindo essas artrites, as entesites, as tenossinovites, essa resposta inflamatória sistêmica. Por isso que o VHS está elevado. Então, pensando no paciente jovem, com essa antecedente de gastroenterite, com esse passado de uveíte, nos faz pensar que poderia ser, sim, uma síndrome de Reiter, que o tratamento dentro das espondilortropatias soronegativas seria, de primeira linha, o tratamento de primeira linha seria um anti-inflamatório não hormonal. Mas aí vamos dizer que você não soubesse, ficasse na dúvida. Vamos pensar. Ceftriaxona. Ceftriaxona é um antibiótico que está aqui indicado, que seria indicado dentro das pioartrites gonocócicas. Mas se a gente suspeitar de uma pioartrite gonocócica, certo, é um homem, poderia ser, ele teria que dizer na questão o antecedente de uretrite. A uretrite purulenta, também alterações na pele, que às vezes o gonococo ele dá umas alterações na pele. Então, a clínica me afasta mais dessa patologia, dessa doença. Por isso que não se indica ceftriaxona. Outra coisa, prednisona, você poderia ficar na dúvida. Nossa, eu fico na dúvida, porque o corticoide, né, não tem inflamação, mas isso aí você teria que saber, sim, que corticoide ele não está dentro das primeiras linhas, dos primeiros medicamentos que você indica para esses pacientes. A primeira linha para tratamento das espondilortrites soronegativas é o anti-inflamatório não esteroidal, um AINE. A segunda linha seria esses agentes como o metotrexato, os imunomoduladores, o metotrexato. E a terceira linha tem os biológicos,
Mas, enfim, esses detalhes não precisam tanto saber. O corticoide, dentro desse contexto, ele poderia ser utilizado, corticoide sistêmico, raramente, muito difícil usar corticoide sistêmico. Às vezes, pode ser utilizado local, né? Eles colocam corticoide dentro da articulação, mas não é muito comum. Então, a letra B estaria errada. Metotrexato não é o de primeira linha para esse paciente. E a colchicina, se a gente estiver suspeitando de uma crise de gota, uma crise aguda de gota, que não condiz muito com esse caso clínico. Quando é que a gente suspeitaria de gota? Em um paciente, em um homem, geralmente de meia idade, que teria como precipitante álcool e uma dieta rica em proteínas. O que mais? A afetação da primeira articulação da podraga, que é da articulação primeira metatarsofalangiana. Então, é claro que pode afetar tornozelos e joelhos também na gota, mas não fecharia esse diagnóstico. Tipo, ele não diria que teria essa gastroenterite, essa alveite, esse VHS aumentado. Então, tudo isso nos faz pensar que estamos diante desse paciente. E o tratamento de primeira linha é um inflamatório não esteroidal. A resposta correta seria a letra D. Próxima questão. Homem de 55 anos de idade, tabagista ativo, de 40 anos, maço. Como deve ser realizado o rastreamento para câncer de pulmão? Antes de dizer como é que é realizado o tratamento de câncer de pulmão, eu queria revisar com vocês quais são as indicações de realizar um rastreamento para câncer de pulmão. Né? No Brasil não tem uma diretriz estabelecida, os médicos daqui utilizam as recomendações da unidade da Força-Tarefa dos Serviços Preventivos dos Estados Unidos, que teve uma atualização no ano de 2020, onde se recomenda que o rastreamento seja a partir dos 50 anos, então o nosso paciente teria indicação para fazer esse rastreamento, ou seja, a partir de 50 anos, de 50 a 80 anos. Quem mais? Quem fosse tabagista ativo, ou seja, fumante, ou quem deixou de fumar, ou quem fumava nos últimos 15 anos, certo? E que tem uma carga tabágica, o que é isso? Quantos anos maços, ou seja, quantos maços ele fumou por dia durante X anos, isso seria a carga tabágica. E antigamente era utilizado 30 como ponto de corte, hoje foi reduzido para 20 anos maços. Então, nosso paciente tem todas as indicações de fazer esse rastreamento, e o rastreamento ele é feito com uma tomografia de tórax anualmente. É uma tomografia que tem baixa dosagem, de baixa dose, então ela pode ser realizada nesses pacientes que têm alto risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. Correto? Próxima questão. Mulher de 58 anos de idade, recentemente teve diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva descompensada, classe funcional 3, que melhorou há 15 dias para a classe 2, acompanhado de perda de 2 quilos. A paciente começou a utilizar furosemida, 40 mg por dia, captopril, 3 mg, 25 mg 3 vezes ao dia, e carvedilol, 6,25 mg 2 vezes ao dia. Na consulta ambulatorial, trouxe exames: ureia de 135 mg decilitro, creatinina de 3,25 mg decilitro, potássio de 5,7 miliequivalentes por litro e sódio de 135 miliequivalentes por litro. Há 2 semanas, essa paciente ela tinha ureia de 52, CREA de 0,8, sódio de 125, potássio de 4,2. No momento, ela tem um regular estado geral, está orientada e vigil, anictérica, PA de 120 por 85, frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto em 2 tempos, sem sopros, tem edema, uma cruz em 4, em membros inferiores, mantém estase jugular 45 graus, não apresenta mais o refluxo hepato-jugular e na ausculta apresenta estertores finos nas bases. Qual a conduta mais adequada neste momento? Então, nossa, viajei, Carol, essa questão gigante, eu já me perdi. Vamos lá explicar passo a passo, aos pouquinhos, para a gente compreender em que momento a gente está, né? A questão disso, nesse momento. A gente está diante de uma mulher de 58 anos de idade que ela teve o diagnóstico de ICC descompensada. Tem uma insuficiência cardíaca que descompensou. Ou seja, ela saiu,
ela foi para classe 2, classe 3. O que seria classe 3? Seria que ela tem sintomas em atividades mínimas, assim. No mínimo que ela faz, ela já está apresentando sintomas, como dispneia, né, falta de ar, aos mínimos esforços, certo? A classe 2 seria o quê? Que a paciente apresenta sintomas com esforços habituais, nos esforços habituais. Então, ela estava no 3, melhorou a 15 dias para a classe 2, ok? E perdeu 2 quilos. O que é que foi instituído para ter essa melhora? Ela passou a utilizar furosemida, captopril e gabardilol, ou seja, um diurético, o que justificaria essa perda de 2 quilos, eu estou tirando o líquido dessa paciente, o captopril, que é um IECA, vasodilatador, e um carvedilol, que é um beta-bloqueador, que tem indicação nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. E o que é que a gente vê, o que é que nos chama a atenção, né? Que hoje essa paciente ela tem uma ureia de 135, a CREA de 3,25, o potássio elevado, o sódio normal. E que há 2 semanas, ou seja, antes dela ter complicado, ou seja, quando ela complicou e antes de ter sido instituído esses medicamentos, ela apresentava uma ureia de 52, uma CREA de 0,8, ou seja, a função renal dela estava ótima. Hoje, a função renal dela está deteriorada. A paciente está com injúria renal aguda. E o que mais? O sódio, 125, e o potássio estava normal. Então, mais uma vez, pensando assim, essa função renal dessa paciente está alterada. Alguma coisa causou esse problema na função renal. No momento, está regular, os dados dos sinais vitais dela estão bem. Ela ainda está um pouco, né? Ela está classe funcional 2, o que corrobora com a clínica dela. Ela ainda apresenta edema nos membros inferiores, poucos, mas apresenta. Ainda tem a estase jugular e ainda tem a ausculta pulmonar com extintores finos. Diante de uma paciente com ICC descompensada, a gente sempre classifica o perfil hemodinâmico dela, que é aquele quente e úmido, frio e seco, quente e seco, né? A, B, C. E nessa nossa paciente, ela tem um perfil o quê? Úmido. Por quê? Porque ela tem sinais de congestão, e quente porque ela não tem nenhum problema de perfusão. A PA dela está normal, a frequência normal, não fala nada de enchimento capilar, mas supõe-se que esteja bem. E nesses pacientes que têm um perfil quente e úmido, a indicação é de um vasodilatador e um diurético, né? Que eu tenho que tratar essa congestão. A furosemida, ela não tem essa característica de causar esse problema renal nessa nossa paciente. O carvedilol também não. Então, só nos resta o captopril, que é um IECA. E é conhecido, sabe-se, que pacientes com insuficiência cardíaca que utilizam captopril ou outro IECA, eles podem produzir um deterioro da função renal e com o aumento das escórias nitrogenadas, com o aumento da creatinina, da ureia e com o aumento de potássio. E qual é a conduta nesse caso? A conduta é trocar. Por isso que a resposta correta dessa questão é a letra A. Eu tenho que trocar esse IECA, que está atuando aqui como um vasodilatador, por causa do perfil hemodinâmico da nossa paciente. Então, eu vou trocar o IECA pelo nitrato e a hidralazina, que são vasodilatadores, certo? E por que as outras não estariam corretas, cara? Eu fiquei na dúvida em relação a, não sei, a associada digoxina após a suspensão do captopril. Você já sabe que você tem que tirar esse captopril dessa paciente, porque você já identificou essa alteração dessa função renal da nossa paciente após a utilização desses medicamentos. Mas para que eu iria utilizar a digoxina? A digoxina é um antiarrítmico. Por quê? Não teria indicação. Eu teria que substituir um vasodilatador por outro vasodilatador. A letra C diz, associar a espironolactona para potencializar a furosemida. Não, o problema dessa paciente não é o da congestão nesse momento aqui. O problema dela é renal. O renal está lá gritando, a creatinina dela subiu, aumentou de 0,8 para 3,25, aumentou quase 4 vezes. Então, a gente está diante de uma paciente que tem uma injúria renal aguda, se você for classificar, seria um CADIGO 3, né? Que é o aumento da creatinina de 3 vezes, mais de 3 vezes. Certo? Então, não seria correta a letra C. A letra D diz, aumentar a dose da furosemida porque se trata de uma síndrome cardiorrenal. Aí você também pode pensar pelo mesmo princípio. Não seria necessário aumentar a dose da furosemida porque o problema dela é renal.
E aí você fala, nossa, mas eu nem sei o que é essa síndrome cardiorrenal, deve ter alguma coisa cardio, do coração, com rim. Sim, pacientes com insuficiência cardíaca, com descompensação, eles podem, existem vários tipos de síndrome cardiorrenal, o tipo 1, que é o mais comum. A paciente, ela, a partir da ICC, ela vai gerar uma alteração renal, né? A alteração da função renal. Porém, eu só posso pensar na síndrome cardiorrenal quando eu descarto causas reversíveis, que são causas mais comuns de deterioro da função renal. Dentre essas causas, estão os medicamentos. E dentro dos medicamentos, a gente tem os AINES, né, que a gente já sabe do efeito dos AINES a nível renal, da parte deletéria. E temos também os IECAS, ou seja, o captopril. Então, não seria a letra D. E a letra E, indicar hemodiálise de urgência, não seria correta, por quê? Porque essa nossa paciente, ela não tem indicação de hemodiálise de urgência. Daí você precisaria saber quais são os critérios de indicação de hemodiálise, né? Síndrome urêmica, com pericardite, com encefalopatia, hipercalemia, hipercalemia refratária à medida. E aqui a gente está dentro da hipercalemia, sim, o potássio dela está alto, mas não foi tomada nenhuma conduta para tratar essa hipercalemia ainda. Então, só o fato de você suspender, de você trocar o IECA, o captopril, pelo nitrato de adrialazina, esse potássio ele vai ser normalizado. Não seria critério de indicação de hemodiálise. Correto? Então, resposta correta é letra A, trocar um vasodilatador por outro vasodilatador, ou seja, trocar o vasodilatador que está causando esse deterioro da função renal. Na próxima questão, estamos diante de um paciente de 35 anos de idade, branco, que entra no pronto-socorro com queixa de edema em membros inferiores e urina escura há uma semana. No exame físico, o edema é caracterizado como anasarca e mede-se pressão arterial de 170 por 110 milímetros de mercúrio. Os exames complementares são solicitados, detectando-se creatinina de 4,2 miligramas decilitro, urina tipo 1, que mostra hematúria de 850 mil hemácias por ml, com dismorfismo eritrocitário, 2 cruzes em 4. E proteinúria ausente. A principal hipótese diagnóstica aí você faz, meu Deus do céu, tem alguma coisa renal aqui, será que é um nefrítico, será que é um nefrótico, eu sempre confundo, ISGA, vamos lá. Paciente de 35 anos, vem com edema de membros inferiores, urina escura, que a gente já suspeita, será que não é hematúria? E no exame físico ele está com anasarca, edema generalizado, a PA dele está altíssima, elevadíssima, e no exame a creatinina está aumentada, elevada por 4, né? Então está com deterioro da função renal. Mais uma vez a gente vem para outra questão de deterioro da função renal. A urina tipo 1 mostra a hematúria, o que corrobora com essa urina escura, então era hematúria mesmo, macrohematúria, e tem o dimorfismo eritrocitário. Quando é que a gente suspeita desse dimorfismo eritrocitário? É muito característico quando há lesão a nível glomerular, uma inflamação glomerular muito intensa, que faz com que esses eritrócitos eles tenham alteração da sua forma. E aí, no exame, no sedimento, você vai ver esse dimorfismo eritrocitário, várias formazinhas dos eritrócitos. Me fala que tem algo glomerular alterado, uma glomerulonefrite, certo? Que pode estar presente tanto na síndrome nefrítica como na glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Você já poderia pensar nessas duas hipóteses. Na nefropatia por IgA também poderia ter esse dimorfismo eritrocitário, porque tem essa alteração nos glomérulos também. E a proteinúria está ausente. Com esse dado da proteinúria ausente, a gente já descartaria a síndrome nefrótica. Por quê? Porque assim, na síndrome nefrótica é característico a proteinúria de mais de 3,5 gramas em 24 horas no adulto. Então, já descarta a síndrome nefrótica. Patologia obstrutiva do trato urinário, não, porque o paciente não tem nada assim de clínica que nos chama atenção a pensar em prostatismo, em algo obstruindo o trato urinário. E aí ficamos na dúvida entre as 3 últimas. Síndrome nefrítica, que poderia pensar sim, por quê? Porque o paciente ele tem hematúria, ele tem esse com dimorfismo eritrocitário e ele tem a PA elevada e tem o edema, tem a anasarca, né? Esse edema da síndrome nefrítica é por hipervolemia.
E aí depois temos a outra letra D que diz nefropatia por IgA. Por que não seria nefropatia por IgA? Porque, geralmente, quando a questão quer nos fazer pensar na doença de Berger ou nefropatia por IgA, a questão diz que ele tem hematúria recorrente, macro ou microhematúria recorrente, vários episódios já teve, e mostra um diagnóstico, uma IVA, uma infecção de via aérea superior, anterior. Teve uma IVA, que depois o paciente apresentou hematúria, vem apresentando hematúria recorrente, e geralmente a nefropatia por IgA, ela não causa deterioro da função renal. É muito difícil, é muito raro ela alterar essa função renal. Essa creatinina não justificaria essa creatinina nas alturas. Mas o princípio seria também para a síndrome nefrítica. Não é comum ver essa perda da função renal. Por isso que a resposta dessa alternativa, dessa questão, seria a letra E, glomerulonefrite rapidamente progressiva. Por quê? Porque além de ter um quadro glomerular, que a gente vê por causa da hematúria, do dismorfismo eritrocitário, da hipervolemia com anasarca e do aumento da pressão arterial, além do quadro glomerular, há uma alteração da função renal súbita, por isso que diz rapidamente progressiva. Então, do nada, o paciente, em semanas, ele vem com uma creatinina de 4,2, algo muito agudo, certo? Então, por isso que justifica, somando essas duas alterações, que a resposta correta desse paciente seria a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Estamos diante de uma paciente de sexo feminino, 35 anos, parda, advogada, procedente e residente do estado de Minas Gerais, procurou atendimento com queixa de amenorreia há 4 semanas, com polidipsia e poliúria. O paciente relata segunda gravidez, 15 semanas, e com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional na primeira gravidez. Não apresenta outros sintomas associados, é tabagista, fazendo uso de 5 maços por dia, relata ganho de peso de 7 quilos desde o início da gravidez, nega vômito, náusea, diarreia e alergias. Ao exame físico, ela está com bom estado geral, lúcida e orientada em tempo e espaço, afebril, acianótica, nictérica, desidratada, normopneica, normocárdica, pré-hipertensa, PA de 129/80, apresenta edema nos membros inferiores e IMC de 25 kg por metro quadrado, ou seja, está com sobrepeso. O aparelho respiratório com murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular sem sopros e sem alterações, abdômen globoso com ruídos hidroaéreos presentes e presença de cicatriz umbilical. Antes de continuarmos dar continuidade ao caso clínico, o que a gente já vê agora? Qual é a nossa análise? Estamos diante de uma paciente de 35 anos cursando a sua segunda gestação e que tem um antecedente prévio de diabetes mellitus gestacional na primeira gravidez. Teve diabetes mellitus na primeira gravidez, está cursando a segunda gestação e vem apresentando polidipsia e poliúria. Né? Isso já nos chama a atenção. Será que ela não desenvolveu novamente diabetes gestacional nessa segunda gestação? Ademais, é tabagista, né? Relatou um ganho de peso de 7 quilos desde o início da gravidez, ou seja, o que é considerável, um ganho de peso considerável para o primeiro trimestre. Não tem outros sintomas, tem sobrepeso e é pré-hipertensa, né? Está pré-hipertensa. E tem edemas nos membros inferiores. A paciente ela foi orientada a fazer exames laboratoriais para confirmação diagnóstica. Então, suspeitamos que poderia se tratar de uma diabetes mellitus gestacional e aí solicitamos hemograma completo, glicemia de jejum e teste oral de tolerância à glicose. A glicemia de jejum ela veio alterada com o valor de 122 e o teste oral de tolerância à glicose na segunda hora de 197. O que é que isso nos diz? E aí a gente tem que repassar quais são os critérios diagnósticos, quais são os valores para fazer o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. O que podemos dizer que sim, a nossa paciente ela tem diabetes mellitus gestacional e essa paciente ela foi orientada a mudar o estilo de vida com alimentação controlada e atividade física monitorada e começar o tratamento para parar de fumar. Né? Nós temos que atuar em todos os problemas que a nossa paciente apresenta, tanto a parte da diabetes gestacional como o tabagismo, né? Que a gente sabe que não pode fumar na gestação, né? Pelos efeitos deletérios da nicotina, enfim, de todas as substâncias.
Além disso, fazer o acompanhamento regular em ambulatório. Então, foi indicado essa modificação do estilo de vida da nossa paciente e que ela retorne para a gente fazer esse acompanhamento, para saber se só com essa alteração, só com a mudança do estilo de vida, ela iria controlar, conseguir ter um bom controle metabólico. Aqui eu coloquei para vocês os fatores de risco da diabetes, mas antes de a gente aprofundar nos fatores de risco, eu queria repassar para vocês qual é a clínica de uma paciente com diabetes mellitus gestacional. No início, geralmente, a maioria das pacientes que apresentam diabetes mellitus gestacional, elas são assintomáticas. Elas não têm nada, não apresentam nada. Por isso que é importante fazer esse rastreio já na primeira consulta. A primeira vez que você se depara com uma gestante, pensar logo na diabetes, no rastreio da diabetes gestacional. Mas quando elas apresentam alguns sintomas, elas podem cursar com polidipsia e poliúria, como é o caso da nossa paciente. Pode cursar também com polifagia, aumento excessivo de peso. O paciente aumentou bastante, poderíamos também pensar nisso, que seria uma outra clínica, um outro sintoma final, né? Aumentou 7 quilos no primeiro trimestre. E também pode apresentar edema dos membros inferiores, visão turva. Basicamente esse. A gente lembra muito de diabetes normal, de diabetes mellitus, polidipsia, poliúria, perda de peso, polifagia, né? Além do edema de membros inferiores e essa visão turva. E quais os fatores de risco? Essa paciente ela apresenta fator de risco para diabetes gestacional? O principal, o primeiro que está aqui listado, e o principal seria a idade. Sabe-se que a maior idade, maior a chance de desenvolver diabetes gestacional, idade maior de 35 anos, de 35 ou mais. Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual. Nossa paciente também tem esse fator de risco. Deposição central excessiva de gordura corporal. História familiar de diabetes, em parentes de primeiro grau. Crescimento fetal excessivo. Polidrâmio, hipertensão, pré-eclâmpsia na gravidez atual. Antecedentes obstétricos, essa paciente já teve abortamento de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia, ou diabetes mellitus gestacional prévio. Então, a nossa paciente ela teve esse diagnóstico, ela já teve diabetes gestacional na primeira gestação. Síndrome do ovário policístico e a baixa estatura também está associado à diabetes gestacional. E como é realizado esse diagnóstico? Como é que deve ser o seu pensar, como é que você deve proceder ante uma paciente grávida, né? No pré-natal dela. No início do pré-natal, se a paciente tem menos de 20 semanas, recomenda-se que você solicite uma glicemia de jejum, imediatamente, já nessa consulta. Se a glicemia de jejum ela for maior ou igual a 126 miligramas por litro, você já tem ela como diabetes gestacional prévia, ou seja, como chamam, over-diabetes, ou pré-diabetes gestacional prévia. Ela já tinha essa diabetes. Porém, se ela nessa consulta apresentar uma glicemia de jejum entre 92 e 125, você diz que ela tem uma diabetes mellitus gestacional. Esses dois parâmetros, esses dois testes, na verdade, esse teste da glicemia de jejum, nesses dois casos, ele deve ser repetido, né? Não se faz o diagnóstico só com apenas uma glicemia de jejum, certo? É preciso repetir para ver se realmente vai dar alterado e firmar, dizer, não, é diabetes gestacional ou é diabetes over-diabetes. Porém, se a paciente apresenta uma glicemia menor a 92, o que é que a gente faz? Quando a paciente ela tiver entre 24 e 28 semanas, nós indicamos um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose. Então, ela vai ingerir uma solução preparada à água com 75 gramas de glicose e nós iremos verificar a glicemia no tempo zero, antes dela ingerir, no tempo de 1 hora após e 2 horas após. E aí, vocês precisam saber esses valores da glicemia nesses tempos, porque qualquer parâmetro desses alterados já vai me dizer se ela tem diabetes gestacional ou diabetes ou diabetes mellitus, né? Então, 1 hora no jejum, entre 92 e 125, seria diabetes gestacional. Se na primeira hora o valor da glicemia for maior ou igual a 180, também me firma o diagnóstico de diabetes gestacional. E na segunda hora, um valor entre 153 e 199, certo?
Se ela apresentar qualquer um desses, por exemplo, se só o da primeira hora está alterado, já firma o diagnóstico de diabetes gestacional. Se um desses parâmetros alterados, já me diz que é gestacional, dentro desses valores. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, seria o over-diabetes. E se na segunda hora essa glicemia for maior ou igual a 200, também seria diabetes mellitus, over-diabetes, certo? Ao passo que, se a paciente ela iniciar o pré-natal a partir de 20 semanas, da 20ª semana, você já indica, quando ela completar entre 24 e 28 semanas, o teste oral de tolerância à glicose. E é assim que se firma o diagnóstico de diabetes gestacional. E como é realizado o tratamento? Além da orientação alimentar, com a dieta fracionada e restrição de açúcar, né, para permitir que ela ganhe o peso adequado, né, que ela não vai fazer com que ela perca peso, não, ela vai ganhar o peso adequado, de acordo com a situação dela, e o controle metabólico. São esses dois objetivos que eu tenho quando eu oriento uma dieta para paciente. Tanto que ela ganhe o peso adequado, quanto ela mantenha o controle metabólico, a glicemia dentro dos valores esperados. E quais são esses? Eu coloquei aqui mais embaixo. E também, além da dieta, a atividade física, de acordo com a sua condição, certo? Exercícios leves, moderados, depende do que ela já vinha fazendo antes. Se ela é sedentária, a gente recomenda o quê? Caminhadas, né? Algo que ela aumente o gasto calórico dela. E depois de orientar essa modificação do estilo de vida, nós indicamos que ela realize um controle glicêmico, com glicemia capilar, de 4 a 7 vezes por dia, pré e pós-prandiais. Isso aí, essa quantidade de 4 a 7 vezes vai depender se ela já usava insulina ou não. E vou reavaliar essa paciente 2 semanas após essa implementação, essa modificação do estilo de vida. E o que é que eu vou olhar? Quando voltar essa paciente 2 semanas após, eu vou verificar a sua glicemia, no jejum, 1 hora pós-prandial e 2 horas pós-prandiais. Se essa paciente, na maior parte do tempo, dos dias, né, que você for avaliar, tiver uma glicemia de jejum maior ou igual a 95, a glicemia de 1 hora pós-prandial maior ou igual a 140, ou a glicemia 2 horas pós-prandiais maior ou igual a 120, uma dessas condições aqui, na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, eu digo que ela não está tendo um bom controle metabólico. E aí sim, eu preciso iniciar a insulinoterapia nessa paciente, nessa gestante. O tratamento farmacológico, que no caso seria a insulina, né? Uma outra estimativa para indicar a insulina, o início de insulina nas gestantes, seria o crescimento fetal exagerado. E aí tem uns cálculos que fazem, com base na circunferência abdominal, que vocês não precisam saber para a prova do Revalida, mas sim que o crescimento fetal exagerado, ele também é um critério para indicar a insulina nessas pacientes. A dose inicial de insulina é 0,5 UI por quilo dia. E nos casos de difícil acesso à insulina, pode-se utilizar a metformina. Mas a metformina ela não é o fármaco de primeira linha para tratamento de diabetes gestacional, certo? Só quando não é possível utilizar a insulina é que a gente pode fazer uso da metformina. E por que eu tenho que tratar? Quais as complicações do diabetes na gestante que não teve tratamento adequado? Existem complicações tanto maternas quanto fetais. Dentro das maternas, temos hipertensão arterial sistêmica, retinopatia diabética, nefropatia diabética, doença cardíaca isquêmica, candidíase e cetoacidose, né? Que são mais ou menos as complicações de uma diabetes. E nas fetais? Nas fetais nós temos a famosa macrosomia, mas também temos malformações. Dentro das malformações, temos as cardíacas, que são as malformações mais comuns. Temos malformações neurológicas, uma que é muito característica, não é tão frequente, mas é muito característico, às vezes pode cair em alguma questão, a regressão caudal, síndrome da regressão caudal, a obesidade, o polidrômio, a hipoglicemia, a prematuridade e a síndrome do desconforto respiratório. Por isso que é importante o tratamento adequado da diabetes mellitus gestacional. Próximo caso clínico. Estamos diante de uma paciente, sexo feminino, 26 anos, casada, professora, residente em Vila Velha, do Espírito Santo, procurou a unidade de saúde referindo insônia há cerca de 2 meses, associada a palpitações
e dispneia a esforços antes habituais. Relata ainda perda de peso involuntária no último mês, apesar do aumento do apetite, além de nervosismo e incapacidade de concentração. Nega o uso de medicações diárias, nega a presença de comorbidades cardíacas, respiratórias e endócrinas. Relata a história familiar de distúrbios tireoidianos. Então, antes de continuar a ler o caso clínico, o que a gente já suspeita? Nossa paciente, mulher, jovem, importante, esse dado de ser mulher, né? Jovem, que está com palpitação, dispneia a esforços que antes eram normais, esses esforços, e agora está apresentando essa dispneia. Está apresentando perda de peso involuntária, apesar de aumento do apetite, ou seja, ela está comendo muito e está perdendo peso. O metabolismo está nas alturas, né? Está acelerado. Está com nervosismo, incapacidade de se concentrar. E aí é importante esse dado de sempre perguntar: você faz uso de alguma medicação? Para descartar que não seja a medicação que ela está utilizando que justifique essa clínica que ela está apresentando. Não usa nenhuma medicação, não tem comorbidades cardíacas, respiratórias e endócrinas, que ela conhece, né, que ela sabe, mas tem esse antecedente, essa história familiar de distúrbios tireoidianos. Então já nos acende, né, aquela lanterninha, dizendo, será que ela não tem nenhuma tireoidopatia? Será que não é um hipertireoidismo? E aí a gente segue. Ao exame clínico, tem bom estado geral, lúcida e orientada em tempo e espaço, a cianótica, nictérica, hidratada, afebril, normotensa, detalhe nessa pressão arterial dela, 120 por 60, né? Nos chama a atenção essa diferencial, essa pressão arterial divergente, que é isso, a sistólica está normal, a diastólica está baixa, então PA divergente, peles e mucosas normocoradas, a palpação, a pele está quente e úmida. Essa é outra característica que nos chama também a atenção, pele quente e úmida. Continuando o exame físico, o respiratório tórax atípico, ritmo respiratório eupneico, 17 incursões respiratórias por minuto, a ausência de tiragens e retrações. A expansibilidade torácica completamente preservada, frêmito tóraco-vocal presente em toda a parede torácica. A percussão, som claro, pulmonar. A ausculta, murmúrio vesicular fisiológico. Até aqui tudo ok na parte respiratória, né? Assim que não tem nada que chama atenção. Sistema cardiovascular, a ausculta tem bulhas cardíacas normofonéticas em 3 tempos, sem sopros, com ritmo irregular e uma frequência cardíaca de 106. Taquicárdica, né? Taquicárdica com ritmo irregular. A tireoide apresenta consistência fibroelástica, ausência de nódulos, forma e volume aumentados em 2 vezes, devido à presença de bócio difuso e simétrico. Então, a gente tem já uma alteração na tireoide, o antecedente da história familiar de doenças da tireoide. A paciente apresenta esse bócio difuso e simétrico. A ausculta da tireoide apresenta sopro e frêmitos. No exame dos olhos, a paciente apresenta protrusão ocular, exoftalmia. E aqui é a nossa paciente, a gente pode ver o bócio difuso, esse aumento na região anterior do pescoço, esse bócio difuso, simétrico, e também a exoftalmia, né, a protrusão ocular, que nos chama assim a atenção, gritando, né? Dentro dos exames complementares, foi solicitado, né, pensando na suspeita de hipertireoidismo, foram solicitadas dosagens féricas de TSH, T4 livre, T3 e TRAB. E tivemos os seguintes resultados. O TSH veio inferior a 0,04, ou seja, TSH reduzido, T4 livre aumentado, maior do que o valor normal, 3,6. O T3 também está elevado e o TRAB veio positivo. Então, diante da clínica dessa paciente, né, do metabolismo acelerado e da dosagem desses hormônios e do anticorpo, tudo isso nos orienta a pensar a fechar o diagnóstico de hipertireoidismo por doença de Graves. E aí foi prescrito como tratamento para o caso dessa nossa paciente, um beta-bloqueador. Por quê? Porque essa paciente está taquicárdica e a gente não pode deixar esse coração batendo assim dessa forma, desgasta. E prescrevemos também, foi prescrito um antitireoidiano, um metimazol, na dose de ataque de 40 mg por dia, por 4 semanas, e uma dose de manutenção de 20 mg dia.
A paciente obteve melhora clínica após o início do tratamento, sendo mantida em acompanhamento clínico em unidade de saúde. Então, vamos discutir um pouquinho a doença de Graves. O que é essa doença de Graves, também chamada de Basedon-Graves ou bócio difuso tóxico? É uma doença autoimune, por isso que é importante esse dado que é uma mulher jovem, né? Geralmente as doenças autoimunes acometem mais mulheres, então é uma doença autoimune que se caracteriza por hipertireoidismo, bócio, oftalmopatia, né? A exoftalmia nesse caso, e ocasionalmente dermopatia infiltrativa ou mixedema pré-tibial. Então, quando a gente pensa em doença de Graves, sempre a gente pensa em doença de Graves, hipertireoidismo, bócio, oftalmopatia ou exoftalmia e essa dermopatia infiltrativa ou mixedema pré-tibial, que não é tão frequente, é o mixedema pré-tibial. E por que se produz? Porque, como já diz, é uma doença autoimune, a paciente ela produz anticorpos, autoanticorpos, que atacam a tireoide. Mas atacam como? Esses anticorpos, o TRAB, como foi positivo, né, o TRAB positivo, ele é um anticorpo que ele atua contra o receptor, ele se une ao receptor de TSH. Só que ele se une de uma forma que estimula esse receptor. Que funciona como se o TSH estivesse estimulando a tireoide. Só que nesse caso seria o TRAB. E o TRAB ele se une ao receptor e estimula a tireoide a tanto sintetizar quanto liberar os hormônios tireoidianos. E aí que justifica toda a clínica que essa paciente apresenta, né? Toda a clínica do hipertireoidismo. Geralmente predomina em mulheres na faixa de 20 a 40 anos e justifica essa clínica de insônia, cansaço extremo, incapacidade de se concentrar, tá? Aquela acelerado, tudo acelerado. Nervosismo, sudorese excessiva, por isso que a pele ela é úmida, quente e úmida. Alteração do estado emocional, perda ponderal, ou seja, ela perde de peso, apesar dela estar comendo muito, ela perde peso porque está com um hipermetabolismo. No exame físico, tem a pele seca, úmida, pode geralmente apresentar alterações cardiovasculares, como hipertensão sistólica, taquicardia sinusal, presença de B1 hiperfonética por causa do hiperfluxo, o sopro sistólico, e às vezes terceira bulha também pode estar presente. E como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Graves, ele é clínico, né? A paciente apresenta toda essa clínica, o bócio, o hipertireoidismo, a oftalmopatia, a dermopatia, e toda a clínica do aumento dos hormônios tireoidianos e a dosagem hormonal para corroborar com essa clínica, justificando essa clínica, né? E nessa dosagem hormonal, o que é que encontramos? Encontramos um TSH reduzido e uma tiroxina livre, T4 livre, elevada, fechando o diagnóstico de hipertireoidismo. Nos estados muito precoces, quando o T4, a dosagem de T4 não justifica a clínica da nossa paciente, a gente pode solicitar o T3 total ou T3 livre, pois eles geralmente se encontram elevados em todos os casos de hipertireoidismo, certo? Mas isso aí a gente só pede quando suspeitamos a suspeita clínica de hipertireoidismo, mas o T4 está normal. E o TRAB, que é o anticorpo, o antirreceptor do TSH, é característico da doença de Graves, mas não é obrigatório solicitar o TRAB para fechar o diagnóstico da doença de Graves. Como eu disse, o diagnóstico é clínico, mais dosagem hormonal, certo? Como é realizado esse tratamento, o tratamento da doença de Graves? O objetivo é diminuir a formação e secreção dos hormônios tireoidianos. Esse tratamento ele pode ser realizado com drogas antitireoidianas, que geralmente é o ponto inicial, iniciamos com as tionamidas, ou o próprio diuracil, ou metimazol, temos indicações específicas para cada caso. No caso da nossa paciente, foi iniciado o metimazol. Depois, temos o tratamento também pode ser realizado por radioablação, com iodo radioativo, ou por cirurgia. Existem vários critérios de indicação quando realizar cada caso, mas geralmente as questões elas abordam mais a parte das drogas antitireoidianas, e o que vocês têm que também ter em mente são os efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos mais graves das tionamidas, ou seja, do metimazol e do próprio diuracil? São a hepatotoxicidade, porque essas drogas podem produzir uma hepatite medicamentosa, e as alterações hematológicas, principalmente a granulocitose. Lembre desse nomezinho, a granulocitose. Eles podem produzir uma neutropenia grave, certo? E para um conceito que vocês têm que ter em mente, que tem que saber diferenciar
é a tireotoxicose. O que é a tireotoxicose? É qualquer estado clínico resultante do excesso de hormônio da tireoide nos tecidos, ou seja, um excesso de hormônio tireoidiano, que pode ser causado por duas coisas, ou por hiperfunção da tireoide, como no caso da doença de Graves, outros casos que tem a hiperfunção tireoidiana, ou seja, a tireoide está produzindo, sintetizando muito e liberando muito hormônio tireoidiana, seria a doença de Graves. O outro seria o bócio multinodular tóxico, e um outro caso seria o adenoma tóxico ou doença de Plummer, certo? Quando não é por hiperfunção tireoidiana, a tireotoxicose, ela pode se enquadrar dentro das síndromes de tireotoxicose associadas à função normal ou diminuída da tireoide. Ou seja, o excesso de hormônios tireoidianos não é por causa do excesso da produção da tireoide, mas sim, no caso de tireotoxicose factícia, o paciente faz um uso abusivo do hormônio tireoidiano exogenamente, né, está tomando o comprimido abusivamente, ou com substâncias iodadas presentes nos xaropes ou contrastes radiológicos, ou nos casos de tireoidites. O que é isso? Existe uma lesão tecidual e aí a glândula tireoide, ela libera os seus hormônios que já estão estocados. Então, produz essa clínica de tireotoxicose, mas não é por excesso de produção, mas sim porque destruiu a glândula e esses hormônios eles foram liberados. Ou então por produção ectópica de hormônios da tireoide. Então, é por essas duas causas, essas duas coisas, ou seja, por hormônios extras, ou está tomando, geralmente a maioria das vezes é por tireotoxicose factícia, né? Ou então é porque realmente a glândula está produzindo demais. Então, obrigada pela atenção, finalizamos por aqui a nossa maratona Revalida e espero vocês até o próximo encontro.